Olá, muito bom dia. Vamos dar início a mais um programa Toque Mais, produzido pelo portal SPRio+. Eu sou o Zé Guilherme, do meu lado está o Dr. Sebastião, que faz os nossos comentários políticos. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. O nosso convidado é vice-presidente da ACI, presidente do Lions Club, foi já secretário de algumas pastas aqui no município e hoje é o presidente do Diretório Municipal do PSDB. A gente tem muito a conversar, né, Melo, José Melo? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, doutor Sebastião, meu xará José Guilherme, né, o José. É um prazer estar com vocês aqui, a SPRio sempre nos recebeu muito bem e estar com vocês dois aqui é ótimo para responder aí o que vocês precisarem que eu explique. Bom dia, Melo. Obrigado pela presença, Zé Guilherme, todo mundo que está nos ouvindo. Ô, Melo, vou começar com uma pergunta bem pessoal. Você sempre teve protagonismo na parte comercial, industrial e de engenharia da cidade. Por que você resolveu entrar para a política, assumindo aí a presidência do partido? E como é que se deu essa virada aí? Vamos lá. Na realidade, não foi a minha vontade, eu fui convidado. Eu era presidente da Associação Comercial no começo dos anos 2000 e tinha uma certa proximidade com o Eduardo Cury, naquela época, né, por amizade, né, respeito. O pai do Eduardo, que também chamava-se Eduardo Cury, ele era do Lions Club. E eu também era do Lions Club, fui presidente do Lions Club, como o Zé Guilherme falou. E aí conheci o Eduardo, e quando o Eduardo estava no segundo governo, em 2009 até 2011, em 2008 ele me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Primeiro, uma experiência nova e eu topei. Então, na realidade, ele que me convidou, e aí eu fiquei, não tinha partido ainda, depois eu não estava no PSDB, eu era uma pessoa que não tinha partido, mas aí o Felício Ramotti e o Alexandre Blanco, os dois, me convidaram, padrinhos, né? Os dois apadrinharam a minha ficha e eu entrei para o PSDB. E de lá, por ser secretário de Desenvolvimento Econômico, entender um pouco de finanças, né? Ser engenheiro, como você falou, eu tinha facilidade com planilhas de Excel e tudo mais, controle de gastos na minha própria empresa. E aí, então, eu, com isso, fui convidado a ser tesoureiro do partido. E aí, eu fui tesoureiro. Esse pepino. Pepino total. Um pepino total, né? Mas aí, eu fiquei tesoureiro do partido por um certo tempo. Eu era da executivo, doutor Sebastião também era, né? E o presidente, se eu não me engano, ou era o Anderson ou era o Juvenil. E aí, o Juvenil, que saiu do partido para ir para o PSD, e como tesoureiro, se eu não me engano, o Anderson era vice, a Sheila era secretária, a esposa do Anderson. E aí, como saiu essa linha toda, eu olhei assim, não tinha mais ninguém na frente. Eu falei, meu Deus. E aí, então, eu assumi provisoriamente, depois a gente fez as eleições e tudo mais, aí eu fiquei presidente. Então, foi esse o caminho, doutor Sebastião. Então é o seguinte, você está me dizendo que os seus padrinhos políticos, a rigor, foram o Eduardo Cury, o Felício e o Alexandre. E o Alexandre Blanco. Exatamente. O Eduardo Cury saiu do partido, o Felício saiu do partido e o Alexandre está em litígio com o PSDB. Como é que está essa situação no meio disso tudo? Bom, primeiro eu estou sem padrinho, então, né, no PSDB. Não, mas bom, eu não enxergo como litígio, sempre eu vejo essas questões políticas não como questão de inimigo, mas uma questão de projeto, né, projetos para a cidade. Então, eu acho que, vamos lá, primeiro o Alexandre tinha um projeto para a cidade e ele não conseguiu caminhar com esse projeto por alguns motivos, inclusive a minha própria posição, né, dentro do partido. O Felício tinha um projeto político também, na época eu trabalhei como secretário de Gestão Administrativa e Financeira do Felício durante o primeiro governo, no segundo assessor de projetos especiais, que é o cargo que o Alexandre ocupa hoje.
E como assessor de projetos especiais, a gente criou a gente fez a licitação e a concessão da arena, projetos como Linha Verde, né? Uma série de coisas. E aí eu decidi, eu falei, olha, Felício, quando ele realmente foi para o PSD, eu falei, olha, eu prefiro ficar no PSDB, trabalhar aqui e sair da prefeitura justamente para tocar. Né? E o Eduardo também, em outubro do ano de 2022, não se elegeu deputado, né? E ficou como suplente, então ele teve que trabalhar outros caminhos. E aí ele, agora todo mundo sabe, né? Já foi para o Partido Liberal, PL, mas de qualquer forma todos continuam meus amigos, não tenho nenhum problema, nenhum óbice contra qualquer um. São todos amigos e eu acho que as questões de projeto só que nós temos que trabalhar para que seja o melhor para a cidade. Bom, existem hoje duas visões distintas, né? As pessoas do PSDB tratam a situação do partido hoje como de reconstrução. Uhum. Quem está de fora vê uma demolição. Por quê? Por conta, a gente tem aí dois casos emblemáticos, que é a saída do Cury e a saída da vereadora Dulce Rita, né, com que tem grande votação e é tradicional dentro dos quadros do partido. Né? Afinal de contas, estamos vendo uma desconstrução ou uma tentativa de recuperação. Boa pergunta, eu acho que a gente até pode esclarecer um pouco mais a situação do PSDB. Primeiro, né, o 45 em pesquisas que a gente faz, que é o número do PSDB, é muito querido na cidade, né? Claro, por causa de Emanuel, por causa de Cury, por causa do primeiro governo do Felício, excelentes oportunidades da cidade crescer, né? Crescer com um valor adicionado, né? Eu que sou dessa área econômica, o valor adicionado é aquilo que ajuda as pessoas a terem uma vida melhor, né? Então, isso tudo é reconhecido. O 45 é um número, talvez no país e talvez no estado de São Paulo, realmente ele precisa se reorganizar, né? Está se reorganizando. Nós temos um novo diretório em São Paulo, no estado, comandado pelo Paulo Serra, né? Temos um diretório na cidade de São Paulo, comandado pelo José Aníbal. Temos um novo diretório eleito no Brasil, né? Comandado pelo Marconi Perillo. Enfim, nós estamos organizando o partido. Mas em São José é diferente. Em São José, a gente costuma falar, né? O doutor Sebastião sabe que nos ajudou muito. Isso, por sinal, eu queria depois contar uma coisa do doutor Sebastião, se ele me permitir. Olha, fofoca, hein? Coisa boa. Mas aqui em São José é diferente. O grupo de pessoas, independentemente do partido, o grupo de pessoas que construiu, né, esse legado desde o Emanuel, né? O Emanuel começou a militar outro dia eu puxei, o Emanuel entrou agora no PSDB de volta, né? Aí eu puxei lá no tribunal, Emanuel entrou no PSDB em 1988. A fundação, né? Exatamente. E depois na fundação, ele foi até 2014, saiu e depois ele está voltando agora. Então, enfim, o PSDB hoje e o PSD, inclusive, eram grupos de pessoas que queriam bem da cidade. Essas pessoas ainda existem, algumas no PSD, na prefeitura, outras no PSDB. E eu vejo que esse grupo de pessoas é um grupo que conhece, que entende. Então, já no meu ponto de vista, agora, o melhor projeto para a cidade, político e, claro, a partir do projeto político, vamos fazer um projeto melhor para a cidade. O melhor projeto político hoje é o do PSDB, né? Que é o partido, em primeiro lugar, com bom recall, 45, né? Um bom recall. Tem muitas pessoas boas, né? Apesar, claro, eu ainda vou falar também da saída dos vereadores e da entrada, como ficou o balanço. Mas temos também uma grande possibilidade, Eduardo Cury foi agora no nosso diretório, né? Explicou em vídeo, fez uma explicação fantástica do porquê que ele está indo para o PL e já concedeu para nós a grande decisão de que estaremos juntos, PL e PSDB, nessa eleição de 2024. Isso tudo não parece coisas da velha política
que tentou se combater durante muito tempo, essa troca de partidos, essa busca, às vezes, irracional de tempo de TV e dinheiro do fundo partidário. Não tem essa visão de que isso é uma coisa antiga? Zé Guilherme, então, existe essa visão, né, por parte de diversas camadas da sociedade, mas existe a legislação eleitoral. Ela permite que durante o mês se faça a troca. E não foi só aqui em São José, foram milhares de pessoas, milhares de políticos e milhares de diretórios. Então a legislação ela permite isso, né? E, por exemplo, no caso de quem saiu e de quem entrou, né? A Dulce Rita, uma grande vereadora, adoro ela, falei com ela por telefone ontem, continua uma pessoa fantástica. Ela teve a oportunidade de ir para um outro partido, onde ela possa ter um projeto político melhor do que ela estava tendo, por exemplo. Foi para União Brasil. Foi para União Brasil, com o objetivo, né, declarado de que poderá ser a pré-candidata a vice-prefeita do Dr. Elton. Por exemplo, então nós temos outros vereadores. O presidente da Câmara, o Roberto Eleven, ele foi para o PSD porque entendeu que o PSD tinha um jeito melhor para ele. E o Renato Santiago foi para a União Brasil também, porque, claro, ele tem toda a proximidade, sempre tive muito respeito, gosto muito do Renato também, do Eleven, mas ele tem a proximidade com a União Brasil por causa da própria igreja, que representa hoje, ele mesmo representa hoje a igreja, que é a igreja da cidade. Então, isso tudo somado fez com que eles saíssem. Em contrapartida, nós também conseguimos atrair alguns grandes nomes, como o Petit, né? O Fernando Petit, um vereador muito bem votado, ele tem o jeito nosso de trabalhar, né, do PSDB, e todas as questões, vamos dizer, éticas, morais, né? Ele sempre teve essa condição excelente de trabalhar como Emanuel e Eduardo, e ele veio para nós. Também outro que veio, o Hélio Nishimoto, que foi deputado estadual, um grande nome, veio somar. Enfim, muitas pessoas vieram e hoje nós temos uma federação importante, eu não posso deixar de falar, de uma pessoa que foi muito bem votada, teve por volta de 40 mil votos para deputado na última eleição, deputado estadual, que é o Abranches, que foi da vanguarda. Então, ele também entra neste pacote de nossos vereadores. Então, eu diria que o balanço, claro, ele foi um balanço que deixou a gente muito triste na saída, mas também deixou muito feliz na entrada. Então, nós temos uma chapa de vereadores hoje bastante razoável. Ô, Melo, aí vem essa salada ideológica, né, na minha opinião, né? Porque o PSDB, por origem, pelo nome, é um partido social-democrata, que é um partido que, teoricamente, seria de centro-esquerda, certo? O eleitor do PSDB em São José dos Campos, que é um eleitor não do PSDB somente, mas, na verdade, é um eleitor do Emanuel, na origem, né? Exato. Do emanuelismo, vamos dizer assim, porque eu acho que é uma corrente forte em São José. Na minha opinião, eu acho que esse eleitor é um eleitor de centro-direita e centro-esquerda, certo? Aí o PSDB, a Dulce Rita, que foi até do PT, que nos últimos meses estava alinhada com a Amélia Naomi do PT, tanto ela como o Zé Cláudio, vai para a União Brasil, que é um partido de direita. O Eduardo Cury vai para o Partido Liberal, que é um partido bolsonarista. Como é que vai ficar o eleitor do PSDB clássico de São José, que, na minha opinião, é um eleitor de centro-direita ou centro-esquerda? Ou perguntando de outra forma, você, quando o Cury vai para o PL, ele está indo para a direita, certo? E eu não, mas o eleitor que é o eleitor com tendência da esquerda, como é que ele vai olhar isso? Quer dizer, será que o PSDB ou o próprio Cury não está abrindo mão de uma grande parte do eleitorado quando ele se posiciona dessa forma? Sim. Bom, o país foi polarizado, né, de anos para cá, em dois focos, né? Tudo que era centro não deu certo, né? Tanto é que vejo o PSDB no Alckmin na eleição lá atrás, 2018, se eu não me engano, o Alckmin ficou em terceiro ou quarto lugar. Então o centro realmente não chama mais a atenção das pessoas. A direita
um pouco, não radical, mas um pouco mais à direita e a esquerda, um pouco mais à esquerda, representada à esquerda pelo PT e a direita representada pelo PL, esses dois tiveram praticamente o protagonismo das eleições. Você tem razão, doutor Sebastião, quando fala que isso pode ser uma salada. Em São José, no Brasil é isso. Em São José, eu vejo que, independente de partidos, nós temos nomes. Nomes, né? Então, o Cury, por exemplo, o Cury sempre foi, nas suas, tanto como deputado federal como prefeito, ele sempre foi razoavelmente liberal, né? Então, ele nunca foi de esquerda, mesmo que o PSDB tivesse lá na sua origem a centro-esquerda. O Eduardo sempre foi liberal. E o Eduardo sempre combateu e foi combatido pelas organizações de esquerda, PT, CUT, etc., que, com bastante trabalho, junto com, não só nos dois governos do Cury, como no primeiro governo do Felício, praticamente o PT ficou esgotado, né, como oposição muito forte. Veja nas pesquisas hoje, o candidato do PT é o Wagner Balheiro, ele chega nas pesquisas estimuladas a 7%, 8%. Aqueles 30% que o PT historicamente teve, não existe mais. Então, respondendo essa pergunta, então o PT esvaziou aqui em São José, mas, né, essas pessoas que votavam no PT, elas vão procurar novos votos. E também a direita, então o Eduardo, por ser liberal, escolheu o PL, ele entendeu que o PSDB estava um pouco mais para o centro, né? Mas, de qualquer forma, nós, do PSDB, temos o Cidadania Federado, queira ou não queira, é um partido, né? Roberto Freire e tudo mais, um partido também de esquerda. Então, eu entendo que o eleitor hoje, ele pode, dentro de uma organização Cidadania, PSDB, PL, entender que nós temos não só o trato social, mas também a liberalidade para justamente interferir o menos na vida das pessoas, né? Então, acho que essas duas, esses três partidos juntos, eles podem representar uma nova noção em São José e também através dos seus nomes. A Dulce, por exemplo, eu tive, né, um trabalho bastante grande, né, de responder às pessoas por que eu tinha 4 vereadores, sendo dois apoiando o governo e 2 não apoiando. Então, e também 2 um pouco a mais à direita e 2 um pouco mais à esquerda. Então, isso foi um embate. Deu certo? De alguma forma deu, porque o PSDB hoje está vivo. Mas, de qualquer forma, nós somos contaminados por toda essa questão esquerda-direita do Brasil, chegou aqui e a gente está conseguindo resolver isso, e claro, eu como presidente do PSDB estou tentando resolver para o nosso lado, né? Com o Eduardo no PL, aí vem o pragmatismo, né? Aí vem o pragmatismo também, claro, juntando com partidos que têm mais deputados e mais representação. O PL hoje tem mais de 90 deputados no Congresso, o PSDB vai ficar com 10, 11. Isso dá uma proporção de 1 para 10 em diversas coisas, né? Na questão de horário de TV, na questão de recursos, enfim. Tudo isso também é um projeto para que a gente possa retomar de uma forma boa a cidade e continuar caminhando com o crescimento dela. Você está dizendo, então, que o PSDB não vai ter um candidato próprio e vai ter o candidato do PL? Tudo depende. Vamos lá. Tudo depende. O Eduardo, ele tem anunciado, para todos vocês devem saber, que ele tem problemas familiares, tem que resolver uma série de questões familiares para ele ser pré-candidato. Se ele for pré-candidato, né, protagonista no PL, ele vai nos convidar para que nós façamos a mesma chapa com ele, para que a gente tenha o vice-prefeito, ok? Isso é normal, né, nas questões políticas. Se o Eduardo não sair, o plano B, é claro, a gente tem candidato próprio. E temos grandes nomes, tá? Então a gente tem isso, claro, com potencial. Pode antecipar algum nome? Olha os quadros. Antecipar Emanuel Fernandes. Claro, olha, o Emanuel. Tá sempre na lista, né? O Emanuel é o primeiro da lista sempre, né? O Emanuel. A gente pode falar, mas o
presidente do PSDB tem... Não, mas é autoridade. claro, sempre o Emanuel, claro, o Emanuel, ele é um político arrojado, né? Ele é uma pessoa com uma cultura extrema, né? Sabe muito de gestão, né? Foi deputado também por dois mandatos, quer dizer, pessoa fantástica e como... nós temos o emanuelismo aqui, né? Tá exatamente. certo? O doutor Sebastião falou, definiu bem. Mas, então, eu vou até abrir um parênteses. Você não sabe, né, viu, Zé Guilherme? Doutor Sebastião já foi convidado para ser prefeito, tá? Para ser pré-candidato e iria ganhar. Foi numa época que nós ganhamos, né? E ele, humildemente, acho que nunca falou isso, tá? Não, e eu tenho um orgulho muito grande de sempre estar com ele do lado. E ele foi convidado. Mas você também, né, meu? Não, É, tudo bem, na época a gente não tinha muita oportunidade, estava construindo ainda a vida. Mas o doutor Sebastião já tinha a vida bem construída e entendeu que naquela... tive o bom senso. Teve bom senso, né? Porque hoje também, querer ser prefeito é duro, né, doutor? problema. Não é fácil. As Mas esse era o parênteses, eu queria fazer essa homenagem a ele, é um homem que sempre nos ajudou em todas as campanhas, sempre esteve com a gente e foi convidado e abriu mão para uma outra oportunidade, para uma outra pessoa, que é um gesto muito nobre. Mas essa era a surpresa que eu queria falar aí. E, continuando. Então, mas eu ainda quero falar o seguinte... São José, ele ainda é nome, são nomes. Né? Nós temos os nomes independentemente um pouco de partidos. Então a Dulce Rita, eu tenho certeza, se ela for, por exemplo, vereadora pelo União Brasil, ela leva, porque ela é muito querida. Eu liguei muitas vezes para a Dulce Rita estava dando a mão para um paciente dentro do hospital. É o jeito dela trabalhar, né? Então, esse é um jeito fascinante. O Renato, que foi para a União, tem muita oportunidade de... Mas se você, dentro desse raciocínio, Sim. a gente viu aí nessas matérias sobre a saída do Eduardo Cury, do PSDB, esse anúncio, a gente acompanha também os comentários que vêm abaixo. E há uma série de comentários negativos em relação ainda dele para o PL, mesmo você justificando com todo esse contexto. Porque a gente até estava conversando, né? Não é uma coisa fácil, né? Não, claro. Esse entendimento... É uma nova casa, né? É uma nova casa com regras um pouco diferentes, né? Com outro conceito, claro, que ele achou que se adaptava nesse momento. Mas né? tem a questão do bolsonarismo bastante viva na cidade, né? A gente vê que da votação expressiva do ex-presidente, até que ponto esses votos foram também buscados nessa transferência? Não, com certeza, é um pragmatismo, né? O Eduardo fez uma comunicação, todo mundo deve ter visto, né? E eu recebi de alguns bolsonaristas mais, assim... radicais, não comentários ruins, mas é o seguinte, olha... Fala para ele quando falar, colocar uma bandeira do Brasil atrás, ou vir com a camisa verde e amarela, que é isso, é a simbologia. Então a gente entende que é uma nova casa, o Eduardo está chegando, ele já trabalha hoje para a oposição, né? Eu diria que o Eduardo é uma grande oposição ao governo federal, ao PT. Ele trabalha hoje lá no Congresso, como assessor do Rogério, que Marinho. É o Marinho, que é o senador líder da oposição. Então, essa questão da oposição já estava no sangue do Eduardo, né? Então, e ele continuou isso e ele acha que ele pode, eu espero, né, que ele venha a tomar essa decisão de ser pré-candidato a prefeito, porque ele vai trazer nisso... Né? Nessa experiência dele lá, de mais de 8 anos, vamos dizer 10 anos, né? 2 mandatos e mais 2 anos lá, ele vai trazer isso para São José. Né? Um pouco mais do liberalismo, um pouco mais de não encher o saco das pessoas, um pouco mais de não ficar atormentando as empresas, os empresários, não ficar atormentando as pessoas na rua. Né? Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Como são normalmente os radicalismos, né? Então, acho que ele vai trazer isso, essa liberalidade um pouco maior para nós. Eu torço para que ele saia. Eu acho que a cidade tem sempre em mente essa questão do radicalismo?
Ah, sim, olha, nós tivemos, estávamos falando um pouco antes aqui, né? Doutor Sebastião lembrou muito bem. Nós tivemos uma CUT aqui que quase acaba com as nossas empresas. Né, doutor? Pode até Sim. falar do puxadinho lá, Sim, né? a época do cercadinho lá. O cercadinho. do- Cercadinho da GM. Que... Absurdo. Até o pessoal que é da área fala isso até hoje, né? Quer dizer, Até hoje São José tem ainda o pessoal de São Paulo, né? Não, São José fica difícil fazer uma empresa que tem a CUT. Eu me lembro, eu tinha um tio Joaquim, trabalhava na GM, ele ficou nesse cercadinho e eles colocavam no tanque dos carros novos. sim, Você eles lembra colocavam disso? Estopa molhada, exatamente. nas piruinhas lá nas montanas, né? Nas montaninhas. Com um isqueiro na Isqueiro mão, do lado. ameaçando fazer um Explodir coquetel todos os molotov. carros. E na área de pintura, que é uma área altamente inflamável. Acabava quer com a dizer. fábrica, quer dizer. Exatamente. Então, esse radicalismo, ele tem que acabar, isso é um absurdo. Que não Então, leva a nada, né? Não leva a nada. Então as pessoas não querem isso, né? As pessoas não Mas querem isso. hoje a situação é diferente, né? Sim, com certeza. Não, com certeza, a CUT... Mas a pergunta é a Entrou seguinte, um Melo. Junto com o PL, o Eduardo Cury traz para a imagem dele, para junto dele, o Bolsonaro e Sim. o bolsonarismo, Sim. que afasta ele dos antibolsonaristas, certo? Mas ele traz também o Valdemar Costa Neto, que é uma pessoa cuja imagem é polêmica, tá certo? E teoricamente, é um dos raros políticos do país que foi efetivamente condenado, cumpriu pena, etc. e tal. O que você acha que isso pode influenciar na disputa Tá. em si? Eu entendo que, independentemente da direção dos partidos, nós também temos lá a direção do PSDB, a direção do PT, independente da questão da direção dos partidos, nós temos o conceito da pessoa, né? O Eduardo Cury, uma pessoa ilibada, um caráter fantástico, né? Uma pessoa que não tem uma denúncia de irregularidade ética. Então eu acho assim, independente do que se fala de um líder de um partido ou não, eu acho que o Eduardo segue a cartilha do Emanuel, né? Completamente, se houver essa questão de dúvida, né? Por causa que o líder tem esse problema, é polêmico, o Eduardo, independente de qualquer partido, vai estar ilibado na questão do caráter. Então eu vejo que isso não atrapalha. Claro que eu tenho que concordar que vão afastar alguns eleitores que eram do PSDB, podem se afastar um pouquinho com essa tomada, mas outros que são do PL podem também ajudar nessa caminhada para o 7º andar da prefeitura. Então, é uma questão de balanço. O que eu posso te dizer é o seguinte, no resumo, as pesquisas estão muito boas, né? As pesquisas mostram que o Eduardo tem uma grande aceitação e uma baixa rejeição. Uma das últimas pesquisas publicadas, tá? Existem outras, mas as publicadas, o Eduardo tinha por volta de 32%, né? E o Anderson, que é o segundo colocado, por volta de 15% ou 16%. Então, é um número ainda que mostra uma grande aceitação das pessoas. Claro, se o Eduardo aceitar ser o protagonista nesse momento de uma chapa para que ele seja o pré-candidato a prefeito, vão fazer novas pesquisas e ver o embate e acertar também, claro, o discurso que tem que ser acertado. Na política é isso. Há quem diga que cada partido tem o seu político de estimação, né? Quer dizer, o PL é o Valdemar, o PSD é o Kassab e o PSDB é o Aécio Neves. Aqueles políticos que deram uma certa polêmica em vários momentos aí a questão. É isso. Mas aí eu vou tocar num outro ponto que é o seguinte. Você comentou que muito do que acontece na cidade hoje, ou muito dos políticos que estão na cidade hoje, são fruto de um movimento de pessoas, começo dos anos 90, que eu chamei de emanuelismo, né? Isso. E nessa corrente, tanto o Anderson, quanto o Felício, quanto o Cury, são crias dessa corrente. Sim. Certo? Por que o PSDB, parte dele pelo menos, faz oposição ao governo Anderson? E qual seria a diferença do governo do PSDB para o governo Anderson atual? Então vamos lá. Vamos falar de partidos primeiro, Tá. se me permite, né? O PSDB não faz oposição ao governo Anderson, né? O PSDB, ele critica... Ele está até, né? E tem gente lá, a gente não tem essa... Considera o Blanco A gente... como PSDB, né? O Blanco saiu do PSDB, tá? Saiu. Mas
Sim, a Saiu cultura dele também é do PSDB, né? Então é isso. O PSDB em si, eu particularmente conduzo a executiva e o diretório para que faça críticas construtivas à cidade. Que são Então, sempre bem-vindas. Por inclusive, exemplo, né? nós fomos muito atuantes na questão do lixo. Na empresa que não estava bem no lixo, nós somos bastante atuantes, falamos e tal, pedimos para os vereadores falar também e debater isso. Tanto é que foi trocada a empresa. Isso é bom, melhora a cidade. Porém, lá na Câmara, né, você tem os embates internos dos vereadores. Né? A gente dá algumas diretrizes, alguns projetos polêmicos a gente atua, mas a gente deixa uma liberdade para eles trabalharem. Tanto é que a Dulce Rita e o Zé Cláudio, né? O Zé Cláudio é o líder do PSDB hoje, votavam contra o governo, na maioria dos projetos, e o Eleven e o Renato votavam a favor. Né? Então, tinha essa polêmica. A gente não se mete a não ser que o projeto vá afetar a cidade. Então, os partidos olham a cidade. Eu tenho certeza que o PSD também olha a cidade, né? Em termos de partidos. Né? Tá lá, acho que o Sérgio Teodoro, conheço muito, meu amigo, é presidente, conheço todo mundo. Agora, quando eu falei lá atrás do grupo de pessoas, eu tenho certeza que tem um grupo de pessoas na prefeitura, grande, que veio do PSDB e que também vai contribuir nesse projeto novo para a cidade, se o Eduardo Cury tiver essa definição. Tá? A gente não abandonou de forma nenhuma, não radicalizou. A minha própria entrevista hoje aqui é uma entrevista tranquila, onde eu não vou polemizar, né? Porque tivemos realmente a mesma origem. Mas nós temos hoje alguns projetos diferentes, né? Então a gente entende. Por exemplo, será, aí está o doutor Sebastião, até quero fazer uma contra-pergunta. Será que o excesso de privatizações que foram feitas são bons, apesar da liberalidade? Hoje nós estamos vendo uma série de problemas na saúde, com algumas... o Instituto, por exemplo, o Instituto do Servidor, o rendimento do Instituto caiu absurdamente. Por quê? Porque muitos funcionários, né, foram trocados, certo? Por terceirizados. Aí a contribuição. Então, isso tudo tem que ser amplamente discutido na sociedade se ela quer pagar esse preço ou não. Né? Outro dia eu vi Tá tendo um negócio violento aí no Twitter, né? No X. O X ainda não pegou, né? Porque o X todo mundo chama de Twitter. Todo mundo chama de Twitter. Não, e pior, tem que fazer assim... X antigo Twitter. Porque ninguém entende. Maior. Ficou maior. Ele queria simplificar, ficou maior. Mas aí, eles estão muito fortes agora na campanha do Trump, né? E eu vi lá no Twitter ontem, a mulher colocou, uma mulher de extrema direita, colocou estudantes, né? Uma americana, estudantes. Eu não tenho que pagar o bolsa estudo de vocês. Eu não assinei esse contrato. Vocês que estão devendo, porque parece que o Biden não está cobrando fortemente essa questão da bolsa. Vocês têm que tomar vergonha na cara e pagar o que vocês tiraram de mim. Então, você veja a questão do radicalismo, né? Então, eu estou vendo, a gente não vai entrar nesse radicalismo, a gente vai fazer se a gente realmente tiver o Eduardo aí, ou lançar um candidato, posso dizer, o plano B, claro, com todo o respeito, né? A decisão do Eduardo, que é uma decisão pessoal dele, afinal, ele vai voltar para ser prefeito. Até quando vocês podem esperar essa decisão? Então, eu vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho. Não, eu acho que antes. Né? Sim, mas tô falando, teoricamente. Legalmente até junto. Legalmente, a convenção, né, que define a chapa de pré-candidatos a vereador e que define o prefeito, a chapa de prefeito e vice, no máximo até 15 de agosto. Né? Claro, ninguém faz no 15 de agosto, senão depois não registra. Né? Lógico. Então, tanto é que o sistema do tribunal, no sábado, que era o último dia da janela, deu problema. Né? Tem gente que teve que pedir para registrar na segunda, etc. Bom, enfim. Então, ninguém vai registrar. Então, a gente pretende fazer uma convenção logo no comecinho de agosto para definir isso. E você tem, a partir de agora, acabou a janela, você tem abril, vamos dizer, 2/3 de abril, tá? Hoje é dia 10, né? Então, você tem 2/3 de abril, maio, junho, julho e acabou. Você tem que fazer a convenção logo. Então, você tem 4 meses praticamente. A gente conversando no diretório,
com o Eduardo. Claro, primeiro eu tive até algumas opiniões de personalidades lá dentro, né? O G, por exemplo, né? Você conhece bem, o Geraldo foi presidente. Ele disse, olha, vamos concentrar agora na questão da aliança possível com o PL, depois a gente discute o plano B. Já outros têm a seguinte ideia, olha, vamos já pensar no plano B e deixar pronto, né? Então, essa questão do plano B, ou seja, a decisão do Eduardo, ela tem que ser no máximo, abril e maio, final de maio. Por quê? Se a gente não tiver essa resposta, o PSDB pode ficar sozinho. Sim. E aí a gente tem que trabalhar junho e julho para construir um novo nome, uma nova possibilidade. É mais ou menos isso que eu quero... Resumindo, muitas emoções. Muitas emoções, que eu quero juntamente com o nosso diretório. Tudo isso que eu estou falando tem que ser discutido na executiva e no diretório. Mas é mais ou menos o que eu ouço de opiniões. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse projeto, com o Eduardo, ele vai ter um prazo, ele sabe disso, ele também, o Eduardo é muito correto nesse ponto, falou, se vocês não virem que eu estou atrapalhando, tome a sua decisão. Eu falei, não, você não atrapalha de jeito nenhum, nós estamos juntos e vamos aguardar o seu timing. Então, né? E tem que aguardar um timing do cara que está com 32%, né? Não posso deixar para lá. Melo, a gente está acabando o programa, passamos dos 30 minutos. Doutor Sebastião, quer fazer alguma última? A última pergunta que me fizeram, viu, Melo? Isso aí foi pergunta que veio do seio familiar. Qual é a diferença da saída do Felício para o PSD e a saída do Curo para o PL? Do ponto de vista até ideológico, é mais coerente você ir para o PSD, que teoricamente é um partido social-democrata, do que para um partido de extrema-direita, que é liberal. Qual seria a diferença dos dois movimentos? O Eduardo mais ou menos já explicou isso ficou bem claro para nós. A diferença é que um movimento existia um cargo, né? O povo tinha escolhido este cargo e no meio do mandato houve essa ruptura, certo? No caso do Eduardo, ele não tem cargo nenhum, né? Quando eu digo mandato, tá? Uhum. Então, ele tem uma janela que por lei ele poderia mudar. Então, basicamente, a mudança foi essa. Na minha pele, o que eu senti, né? Primeiro, como eu contei, eu era tesoureiro, sumiu todo mundo da frente, né? Eu virei presidente provisório, poucos recursos, poucas pessoas. A primeira reunião que nós tivemos foi com 8 pessoas. Tá? Então, isso também foi vamos dizer, um problema grande, porque quase foram 300 pessoas para o PSD e deixaram a gente no vazio. O Eduardo foi sozinho. Também é um segundo ponto que eu digo, e ele respeitou o PSDB, que hoje está reconstruído, nós fizemos eleição de diretório, enfim, nós temos mais de 200 pessoas frequentando na última reunião que o Eduardo foi. Na penúltima reunião tinha mais de 200 pessoas, uma chapa de vereadores completa, até sobrando pessoas, nós vamos ter que discutir isso agora. Então, são duas diferenças. Mandato, que o Eduardo não tem, então ele podia escolher dentro da janela, e a questão de levar pessoas embora e deixar muito fraco o partido. Isso aconteceu e nós, no caso do Eduardo, não aconteceu isso, porque ele foi sozinho. Então são as duas diferenças que eu queria te responder. Muito bem, a gente vai ter muito que conversar ainda nos próximos meses. Faltou programa, né? E eu agradeço muito a Obrigado. Sua participação, esclareceu algumas coisas. Outras ainda continuam nebulosas, né? Naturalmente, porque a política é assim, claro, né? Claro. Agradeço ao doutor Sebastião. Muito obrigado pela participação. A entrevista fica gravada e pode ser ouvida novamente nos nossos canais. Também está no Spotify. Legal. Muito obrigado a todos que ouviram a entrevista e até uma próxima.